Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética e hoje a gente vai conversar sobre palpites equivocados nas suas análises. Mais especificamente, quando você não tem tempo, você sabe que aquela forma que a pessoa está te orientando está equivocada, ela não concorda com você e você perde o quê? Tempo no momento que você não pode se dar o luxo de perder tempo. Então, essa é a nossa conversa. Eu sou a Natácia e vou responder para vocês perguntas que vocês me enviaram sobre o tema. O que nós conversamos já sobre essa questão é a seguinte: se você está na prorrogação, você não tem como poupar tempo. Por quê? Porque você não tem tempo para ser poupado. Você tem que agir de forma direcionada. O tempo que você tem é aquele que você dispõe para desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa e chegar ao seu objetivo, seja a sua defesa, seja a sua qualificação, seja a orientação de um estudante ou a submissão de um artigo científico. Então, a ideia não é você poupar tempo, porque você não vai poupar tempo, não dá para você poupar tempo. Você poupa tempo quando você tem ele disponível para isso. Quando a gente está num lugar que a orientação ela é conflituosa, principalmente na forma de direcionar como você vai executar o seu projeto, isso é muito danoso para nós. Por quê? Se você estudou e sabe que uma análise tem que ser feita de uma forma, e a forma correta é aquela que você está fazendo, e aí você tem um supervisor, uma supervisora, um orientador que fala, não, isso aqui não é para fazer desse jeito que você está falando, não, isso aqui está errado. Mas você sabe que a forma que você está fazendo está correta. Se você vai fazer aquilo que o orientador ou o colaborador pediu para você fazer só para você, tipo assim, ai, tá bom, encheu o saco, sabe? Deixa eu já mostrar isso aqui para essa pessoa logo, e aí pelo menos assim eu mostro que tá errado e eu consigo fazer o que eu preciso. Gente, isso é contraproducente. Principalmente quando a gente trabalha com filogeografia, as análises que nós fazemos não são análises triviais, não são análises que você consegue fazer em poucos minutos ou até mesmo em um dia. Muitas vezes a gente está falando de semanas, às vezes meses. Então, não dá para você brincar para fazer alguma coisa que a pessoa acha que tem que ser feita simplesmente por achismo da cabeça dela. Então, se você está atrasado, você não pode perder tempo com isso. E uma alternativa que nós conversamos já em outro momento para tal é uma comunicação assertiva. E como você pode fazer isso? Principalmente mostrando para a pessoa evidência. Então, você vai chegar para o seu colaborador, para a sua colaboradora, e você vai mostrar o porquê aquela coisa que ele está sugerindo você fazer não está correta. Claro, escute primeiro, deixe a pessoa falar, não atropele, seja empático na escuta, seja profissional, não vai chegar lá encolhido, sabe? Tipo, ah, professor, eu pensei, não pensou nada. Não é assim. Fala o que você encontrou, mostra que aquela abordagem não está correta, e aí, se a pessoa não concordar, deixa ela falar o tanto que ela quiser, porque a partir do momento que ela falou e você escutou, agora você tem a liberdade, o direito também de falar e expor. E aí, o que que você vai fazer nesse caso e nesse contexto? Você vai pegar prints de locais que falaram que aquela análise tem que ser conduzida de acordo com o que você falou, porque afinal de contas você não tirou isso da sua cabeça e do puff do além. Então você vai no manual do programa, você vai nos grupos de Google que nós temos, porque esses programas que nós utilizamos dentro da filogeografia, alguns deles eles têm grupos no Google, então participe desses grupos. Olha o que os desenvolvedores do programa disseram para você e para as pessoas que mandaram perguntas por lá. Pega esse print, mostra para a pessoa o print, mostra artigo científico que está falando que a abordagem adequada é uma diferente daquela que ela está propondo, porque assim ela não vai achar que é uma coisa que você tirou da sua cabeça ou uma coisa que você viu em qualquer lugar, que você tem um fundamento do porquê você está falando aquilo e tente falar da forma mais natural possível, sem fazer alarde, sem ficar com dedos. Pontue para a pessoa aquilo que ela precisa saber para que você consiga direcionar o seu trabalho da melhor maneira possível. É um momento que você não tem tempo de ficar repetindo, viu?
principalmente análises em filogeografia. Você não tem tempo de ficar repetindo essas análises. Então, se você já sabe qual é a forma correta de analisar, para que você vai perder tempo fazendo da forma errada só para alimentar o ego de alguém ou para não criar conflito, entre aspas, né? Falar, gente, não é criar conflito. Eu tenho uma super dificuldade nesse tipo de comunicação. Para mim ainda é um desafio muito grande, mas é algo que eu tento fazer, sabe? Essa parte de não concordância com análises, para mim é um pouco mais fácil, porque é um pouco óbvio quando você mostra fisicamente que aquilo não é adequado. Então, eu acho que é até mais fácil de você argumentar e comunicar, porque você chega lá com alguma evidência no papel, no print, na imagem e mostra para a pessoa. Então, não é você que está falando. Afinal de contas, se você utiliza o programa de alguém ou a abordagem estatística proposta por algum autor, você precisa seguir aquilo que o autor sugere. Do contrário, a pessoa que se vire e cria uma própria dela, publique, e aí você vai seguir a que ela acha. Mas, enquanto isso não acontece, o que você está fazendo é seguindo um autor. E aí você vai pegar e vai mostrar para essa pessoa o que esse autor falou. Então, vamos responder as nossas perguntas enviadas aqui. Quais grupos de programas você indica entrar? Gente, eu já conversei com vocês em outro momento que eu gosto muito de participar de grupos no Google de programas. Então, a gente tem alguns grupos disponíveis aí para que a gente possa entrar, fazer perguntas, também verificar as perguntas que já foram respondidas. Você não precisa só ficar mandando pergunta lá, não. Veja o que já foi feito. E eu, particularmente, adoro pegar as respostas que os desenvolvedores dos programas colocaram lá, porque assim eu vou ter mais confiança de que aquela orientação está adequada. Tem alguns programas que anteriormente eles tinham grupos, tá? Só que porque acaba que tem muito spam, muita gente que faz coisa equivocada, o pessoal infelizmente baniu esses grupos. Um programa que tinha grupo que eu amava era do IABC, e eu tenho um arrependimento muito grande porque esse programa ele é bem complexo, é um programa de análise demográfica. E aí o que aconteceu? Eu não printei, eu não imprimi as informações que estavam dentro desse grupo. E quando a gente trabalha com o DIY-ABC, a gente monta cenários. E lá dentro desse grupo tinha um monte de cenário que a galera montava lá, sabe, pra gente utilizar. E eu não baixei esses cenários. E aí o que aconteceu? O grupo foi extinto. E eu perdi uma informação muito rica, porque os desenvolvedores respondiam lá. Então, além de você entrar no grupo, eu sugiro que você, quando precisar encontrar alguma resposta lá dentro, especialmente aquelas respostas que foram feitas pelos desenvolvedores, printa isso, coloca numa pasta no seu computador ou cria um documento no Word, no PowerPoint, para que você tenha essa riqueza, né, de conteúdo, porque a gente nunca sabe até quando esses grupos serão mantidos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela alguns grupos que eu indico vocês entrarem. Eu adoro participar desses grupos. Algumas vezes minhas perguntas não são respondidas, outras vezes são, mas na maior parte das vezes eu consigo encontrar as respostas por lá. Esse aqui é o meu e-mail pessoal, não é o e-mail do Entenda Genética. E esses aqui, deixa eu ver se eu atualizo, se tem mais algum aqui. Aqui, vixe, é um monte. Esse aqui são os grupos que eu participo. Então, por exemplo, a pergunta é, né, quais grupos que eu sugiro, né, que você participe? Cara, participe desse grupo aqui, ó, BEAST Users. Se você trabalha com filogeografia, você vai trabalhar com BEAST muito provavelmente, ou pelo menos assim eu espero que você explore esse programa, porque a gente pode fazer muita análise legal para filogeografia utilizando o pacote BEAST. Então, aqui dentro, ó, vou clicar só para você ter uma noção. O grupo foi criado em 2016, então tem muito tempo. Olha, a gente tem muita, mas muita pergunta aqui dentro. E todas essas aqui eu não abri. Eu perguntei uma esses dias aqui, mas enfim, ainda não tive minha resposta. Mas é muita pergunta que a gente tem. Então, por exemplo, ó, partição de códons com relógios não linkados. Enfim, aqui tem, por exemplo, como que você constrói árvores geoesféricas no StarBeast 2. E aqui você encontra um monte de coisa, sabe? Por exemplo, aqui, pelo que eu estou vendo, que eu não tinha visto, isso aqui é fresquinho, ó, vai ter um workshop do BEAST.
A gente tem que participar. Ah, tá, não, tá perguntando se vai ter workshop. Tá perguntando se vai ter workshop. Mas vamos supor que você queira acompanhar a informação que tem dentro dessa pergunta, você se inscreve aqui dentro da pergunta e aí todas as coisas que você, tipo assim, todas as coisas que você quiser seguir e receber quando alguém responder, você vai receber uma notificação por e-mail. Aqui, ó, o Alexei, que é um dos desenvolvedores do BIS, está falando que eles estão planejando um workshop em 2023. Então, não por agora, minha gente. Vamos voltar aqui. Ah, só uma coisa. Eu uso muito o grupo do BIST, tá? Então, por exemplo, se eu quero procurar alguma coisa aqui, eu vou na parte de conversas e eu digito. Por exemplo, supondo que eu quero colocar uma pergunta relacionada a Aplótipo. Então, eu digito aqui Aplótipo, dou um Enter, e aí vai vir um bando de perguntas relacionadas a haplótipos. Ó, até hoje a gente conversou sobre esse tema aqui, ó, haplótipos ou sequências, enfim. Outra coisa também é que alguns programas eles têm como se fosse um FAQ, assim, de perguntas. E essa pergunta aqui tinha um post dela que era muito legal e eles tiraram do ar. Por isso que eu gosto de baixar essas informações, sabe? Enfim, outro lugar que eu gosto de participar é dentro do portal Cypress. Se você não assistiu a nossa aula do portal Cypress, a gente fez um tutorial com passo a passo de como você pode utilizar o portal Cypress para fazer as suas análises filogeográficas. O Cypress ele é mais voltado para filogenia, mas a gente tem lá programas que nós utilizamos dentro da filogeografia, como BEAST, programas de alinhamento de sequência. Quando eu falo BEAST, é todo o pacote BEAST que você encontra lá. Inclusive, agora a gente tem o próprio Structure lá dentro, que é ótimo para nós. JModel Test, esses são os principais programas que nós temos lá e que nós aplicamos para filogeografia. Então, é um portal que você consegue fazer sua análise remota, sem utilizar o seu computador e utilizando os núcleos e processadores do próprio portal, e é voltado justamente para essas análises pesadas que os nossos computadores, os nossos notebooks não conseguem fazer. Então, eu aconselho fortemente que você aprenda a usar o Cypress, porque vai poupar muito tempo para você. Só que, eventualmente, pode ser que você encontre algum erro quando você for fazer a sua análise. E muitas vezes vocês me enviam perguntando, o que pode ser isso? Gente, várias vezes eu não sei, porque erros acontecem e são ao monte. Então, aqui dentro desse grupo você consegue descobrir quais são esses erros, por exemplo, digitando aqui as mensagens que vocês encontraram. Ó, por exemplo, aqui esse e-mail aqui tá o parcimônia/erro. Então, alguém teve um erro com a análise de parcimônia e aí a galera vem aqui e responde, tá? Sobre o que pode ter acontecido. Então, eu acho super interessante, porque assim a gente poupa muito tempo e além de poupar tempo para resolver as nossas coisas, vocês também conseguem pegar, então, como eu disse, esses prints que a gente tem das respostas lá e mostrar para o seu supervisor, seu colaborador, orientadora, de que aquela análise não é a melhor análise a ser feita. Aí a gente tem também aqui o grupo do JModel Test, que eu entrei, eu acho bem interessante. O grupo do Migrate, para quem trabalha com o programa Migrate, que é um programa para identificação de fluxo gênico. Quem trabalha com os SNPs tem o grupo do Plink, que também é bem legal de você trabalhar. Então, você pode entrar nos grupos do Plink, que lá a galera dá altas dicas para você. E até o software do Structure eu tenho aqui também, que eu acho bem legal, porque de vez em quando dá pau e enfim. Mas é bem simples, você busca esses grupos, entra dentro dos grupos e aí busca as mensagens que você precisa. Inclusive, se você souber de algum outro, conta aqui pra gente, porque é sempre bom encontrar essas dicas, encontrar esses atalhos. Vamos para a nossa próxima pergunta. Prorroguei para terminar um artigo que tenho que submeter antes da defesa. Gente, se você prorrogou para terminar um artigo de submeter antes da defesa, eu não sei exatamente aqui qual é a questão, a dúvida. Se tem um conflito com orientação, se não tem. Mas uma coisa é fato, se você está na prorrogação, precisa analisar os seus dados, precisa escrever um artigo
e submetê-lo é um processo muito longo. Então, se eu imagino que nesse caso aqui você já tem os dados moleculares e talvez até as análises. Tente fazer análises bem fundamentais, análises descritivas do seu trabalho e que demandem menos tempo. Faça análises que respondam a uma pergunta biológica, tá bom? Pensa na pergunta e faz a análise que vai responder essa pergunta. Ah, mas eu queria colocar mais coisa no meu trabalho e como é que eu vou fazer? Não se prenda a isso, porque se você prorrogou para você submeter o seu artigo antes da defesa, e aqui eu também estou imaginando que o seu programa exige isso, gente, porque não tem esse negócio de você ter que publicar o artigo antes de defender, caso o programa não seja uma norma do programa. Se for uma coisa que o professor está falando para você que tem que ser feita e não for norma do programa, você converse com ele, porque isso é muita pressão, é uma coisa desnecessária. Você precisa de defender um trabalho, sustentar um trabalho para você ter o seu título. Não se estrepar para fazer isso. Mas, se for sendo uma exigência do seu departamento, do seu programa, de submeter um artigo antes da defesa, o que eu faria? Eu pegaria as análises básicas, então, que você precisa fazer para responder uma pergunta, e análises básicas não significam análises que não têm valor. Gente, o básico é uma estrutura. Quando a gente fala as análises básicas, não é qualquer análise, a análise que você faz em 2 segundos, não tem nada a ver, gente. Tirem isso da cabeça. Até assim, antes eu tinha um curso de filogeografia que chamava Filogeografia Básico. E aí a galera já queria ir para o avançado, tanto que hoje é só um curso que se tem. Por quê? Porque achava que o básico, tipo, o básico qualquer pessoa faz. Não. O básico não é qualquer pessoa que faz, porque esse é o fundamento de um trabalho. E não é porque talvez as análises não demorem 2 meses para serem feitas, que significa que é uma coisa que você faz assim em 2 segundos. Mas eu focaria em fazer essas análises básicas e eu submeteria esse artigo com essas análises básicas. Natácia, mas como assim? Se o meu trabalho tiver com análise no BIS, tem uma chance maior dele ser aceito. Se eu colocar uma análise no Lamarck, ele vai ficar mais elegante. Tudo bem, mas você precisa submeter para sua defesa, certo? Então, submete dessa forma e os processos de revisão, eles demoram muito, às vezes até uns 3, 4 meses, se não mais. Então, nesse inteirinho, você tem tempo de fazer essas análises e se o seu artigo for aceito, porque também geralmente é um pouco difícil nossos artigos serem aceitos de primeira, se ele for aceito com correções, porque também é muito difícil o artigo ser aceito sem correção, aí você pega e insere isso dentro da sua nova versão do artigo, explica para o revisor que você adicionou, porque dessa forma você está adicionando mais robustez, você está enriquecendo o trabalho que vai ficar ali na revista. Então, eu faria dessa forma, eu não tentaria fazer nesse momento assim de, meu Deus, de aflição, de prorrogação, gente, que não é um lugar confortável, não é um lugar legal. Eu já estive na prorrogação e foi tensíssimo estar na prorrogação, me deu bloqueio na escrita, então eu tive também que fazer um artigo lá para o meu programa, mas afortunadamente não precisava de submeter, então o que eu fiz foi um artigo de revisão, e aí eu coloquei no suplemento da minha tese, mas então se você precisa submeter esse artigo, o que eu faria é conversar com o orientador para fazer o mais básico possível, lembrando que básico não significa que não tem valor, que é feito de qualquer forma, muito pelo contrário, e depois eu adicionaria essas análises que demandam muito tempo, porque neste momento, tempo é uma coisa que você não tem, então não fique com a cabeça assim, fazendo tudo que as pessoas mandam você fazer, porque depois, quem vai arcar com as consequências, definitivamente é você. Vamos para a nossa próxima pergunta. Nunca tive diálogo bom com os meus orientadores para falar o que eu queria fazer. Eu queria, mas não dá. Complicado, né, gente? Eu sei que é muito difícil lidar com o ser humano e que o problema da humanidade não é geográfico, é humano mesmo. Então, você vai sair de um lugar, você vai ter outros tipos de problema em outro lugar. Evidentemente, tem uns problemas que são piores em alguns lugares do que em outros, né?
Mas, se você não tem um bom diálogo com seus orientadores, se você não consegue falar o que você quer fazer, talvez seja o momento de você considerar trocar a sua orientação. Porque pensa só, você escolheu estudar, você escolheu se profissionalizar, você escolheu ter um título, você escolheu trabalhar com filogeografia. É uma área super complexa, é uma área que exige muito, que precisa de um apoio e um suporte. E aí você não consegue estabelecer uma comunicação com essas pessoas, talvez você esteja num lugar que não vai fazer com que você cresça. Então, se você não se sente confortável nesse lugar, considere buscar um outro lugar que você sinta confortável, que você sinta que você pode falar. Mas antes disso, tente conversar com seus orientadores de uma forma diferente da forma que você já tentou, porque essa maneira com a qual você conversou não deu resultado, então você precisa fazer de um outro jeito. E você pode falar, mas não dá, eles não vão aceitar. Então tenta primeiro, e aí depois que você tentar e não der certo, aí você vem e conversa comigo. Mas num primeiro momento, tenta conversar, expõe, fala, olha, eu entrei na pós-graduação com essa expectativa, o meu objetivo é esse, então eu gostaria de fazer isso, 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 e eu quero conversar abertamente aqui com você se é viável nós fazermos aquilo que eu desejo e que eu busquei fazer dentro da minha pós-graduação. Se sim, se for viável, ótimo. Se eles falarem para você, não é o que a gente quer, aí você pode pensar em outras alternativas e reconfigurar a sua rota. Vamos para a nossa próxima pergunta. Uma vez, ouvi o orientador falar para uma reunião de alunos dele que quem mandava era ele. Sim, também já escutei. Ai, gente, isso é muito tenso, né? É muito tenso porque às vezes é essa pessoa que vai, entre aspas, mandar você colocar uma análise que é uma análise equivocada e que é uma análise que vai simplesmente detonar com o seu trabalho. Então, assim, o que que acontece? Esse comportamento, ele é reprochável, não é um comportamento adequado, é um comportamento muito ruim, muito abusivo. Mas a gente não pode mudar o comportamento do outro. A única coisa que você pode fazer é agir você por você mesmo. Então, por exemplo, eu posso falar para você agora, toma água neste instante porque eu acho que a água é importante para você. Você pode querer tomar água ou não querer tomar água. Eu não posso pegar água e enfiar água lá abaixo para você nesse momento, até porque eu estou em outro lugar, diferente do lugar que você tá, estou na minha casa, estou em Brasília. Eu posso tomar água como farei agora. Então, eu agi. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu posso sugerir, eu posso conversar. Então, tem alguns cenários aí, é um pouco complexo, isso daria conversa assim de horas e horas, mas olha só, primeira coisa. A criatura fala que quem manda ela é ele. Então, geralmente quem fala assim, muitas vezes é até um pouco ausente, entendeu? E às vezes você vai acabar caminhando sozinho nessa jornada, sem uma orientação adequada. Então, deixa a pessoa falar, deixa ela acreditar e faz o seu trabalho, porque tem alguns momentos da vida que não dá para você mudar de orientador. De repente você está quase terminando o seu projeto, ou você não tem alguém que orienta dentro da sua linha de pesquisa no programa que você não está disposto a mudar de programa, entrar num processo de novo ou mudar de orientação, então entenda que ele é errado e continue fazendo o que você está fazendo, tá? 2, é possível que você não queira ficar nesse lugar e que você tenha a possibilidade de sair. Então, se você não quer ficar e tem a possibilidade de sair, troca de orientação, tá bom? Mas considere sempre pensar que muitas vezes as pessoas falam isso aí, tipo assim, porque quer, sabe, marcar território, quer mostrar que é bom, às vezes nem é bom, e aí tem que fazer de uma forma que é coagir a gente para que a gente, entre aspas, obedeça, né? E a gente tá numa pós-graduação para obter os nossos títulos, nós somos profissionais. Então, a gente tem que começar a agir como tal, a agir como profissional. Nesse caso, gente, só tome cuidado, fique alerta, verifique realmente se você deseja estar nesse lugar. Eu sei que aqui dentro da plataforma vocês me mandam muitas dúvidas em relação a isso, mas assim, eu quero falar para você que isso é mais comum do que você imagina, tá bom?
Mas me deixem saber aqui, se vocês tiverem alguma coisa, coloca no chat aqui do YouTube que eu vou adorar saber o que você tem de opinião. Gente, sobre a parte que a gente estava conversando, né, de você ter uma análise que precisa ser feita, mas esse orientador, ele te mostra de uma forma equivocada e quer que você faça de uma forma equivocada a análise, e aí você tem que tentar convencê-lo, né, de que não é dessa maneira. Eu falei para vocês algumas coisas hoje pela manhã, e eu quero mostrar para vocês, além disso, o ResearchGate. Porque eu vou até mostrar aqui para vocês na tela essa plataforma. E por que eu estou trazendo ela? Porque lá no ResearchGate você tem uma aba de perguntas. Então, lembra que eu falei que você pode argumentar com esse profissional, com esse colaborador, orientador, mostrando o porquê? Porque algumas vezes, gente, fica muito vago. Você fala, eu vi em tal lugar. Tá, aonde é esse tal lugar? Então, mostra o artigo, mostra o help do programa, mostra o print que eu falei para vocês, que vocês podem obter dentro dos grupos do Google desses programas, especialmente os prints dos desenvolvedores, porque outras pessoas podem também errar ali. Os desenvolvedores, eles têm uma segurança muito maior, a gente quer acreditar, né, dentro daquilo que eles propuseram desenvolver. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o ResearchGate. E lá dentro, aqui, ó, tem a abinha Home, que é onde você tem as suas informações, onde você encontra artigos. Inclusive, eu acho super legal essa parte aqui de Home, porque você consegue encontrar artigos científicos com base nos seus interesses. Mas aqui do ladinho tem uma abinha que chama Questions. E aí aqui dentro você encontra muitas, mas muitas questões que são respondidas pelas pessoas. Só tome cuidado pelo que eu falei. Eu sempre gosto de verificar se a pessoa é referência na área, se a resposta foi dada por um desenvolvedor do programa ou da análise estatística, porque eu também não quero errar e muito menos mostrar o meu argumento vazio para quem eu quero mostrar que não está correto dentro da abordagem que essa pessoa propõe. Então, por exemplo, você pode responder aqui as pessoas que colocam perguntas aqui dentro, ou você pode simplesmente seguir perguntas. Eu adoro seguir perguntas, então o pessoal faz algumas perguntas aqui e você pode seguir essas perguntas, porque todas as vezes que alguém responder essa pergunta, você recebe essa resposta para você avaliar. Então, olha só, por exemplo, eu trabalho também com cienciometria, já falei para vocês, tem um canal que chama Sua Pesquisa Científica, olhem lá no YouTube, é bem bacana, que fala só sobre cienciometria. Então, eu gosto de seguir, por exemplo, perguntas de cienciometria. Também gosto de seguir perguntas da nossa área, né? Fiz perguntas aqui dentro, então você pode fazer perguntas e assim por diante. Como que você pode buscar alguma pergunta lá dentro? Aqui na lupinha você vai colocar, por exemplo, eu quero uma pergunta sobre o BEAST. Então, eu vou só colocar o BEAST aqui, tá? E aí, ele vai abrir para nós várias abas. Eu quero na aba de questões, mas você pode procurar pesquisadores relacionados, questões, projetos, enfim, eu vou olhar na aba de questões. E aí, olha só o que a gente tem, diversas questões aqui relacionadas ao programa. Bem legal, né? Então, faça isso, crie a sua conta lá dentro do ResearchGate, é super fácil, viu, gente? Rapidinho você faz. Se eu não me engano, com a conta do Gmail você consegue fazer. E aí eu adiciono, então, aqui o ResearchGate dentro das instruções que eu dei para você de como você pode negociar, então, com o seu supervisor ou com a sua supervisora, colaborador. Se você, então, está nessa situação de estar com tempo corrido, precisa defender, precisa submeter o seu trabalho, tá? E você tem uma orientação que tá travando, quer que você fique fazendo testes, quer que você fique em cima de coisas que não vão dar resultados e você sabe disso e você não tem tempo a perder, o que eu sugiro para você então tire print dessas respostas dos grupos no Google, dos programas, e dê prioridade para aquelas que são respondidas pelos desenvolvedores dos programas, tá bom?
Dê print, então, também das respostas dos desenvolvedores. Você pode mandar e-mail para eles e algumas vezes eles respondem super tranquilinho. Pegue artigos científicos que você tem disponível e leve esse artigo científico já grifado dentro daquela parte que argumenta, contra-argumenta aquilo que essa pessoa está mandando você fazer e que está errado. Não dá para ele ler, não, porque ele não vai ler, ela não vai ler. Já grifa lá e já mostra qual trecho mostra que aquela ideia está equivocada. Considere também fazer uma conta lá no ResearchGate, porque você consegue buscar por lá várias perguntas e várias respostas, e assim você consegue mais evidência ainda para mostrar ou até mesmo para você tirar as suas dúvidas. E lembre-se sempre que manual e help de programa sempre serão os seus maiores e melhores aliados. Então, em diversos manuais e helps de programa, a gente consegue encontrar as respostas que nós precisamos. E quando você for mostrar essa resposta para o seu supervisor, seu colaborador, sua orientadora, você grifa, você não vai mandar textão não, porque a pessoa não vai ler. A gente quer poupar tempo e a gente quer que eles entendam de forma assertiva que aquela proposta de análise que eles fizeram para o seu trabalho em filogeografia está equivocada e que não faz sentido que ela seja utilizada. Então, a forma de você fazer isso é uma forma inteligente, direcionada e estratégica. Só não conta para ele isso. Vai e faz isso que vai dar bom, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Quais grupos você indica participar? A gente já conversou. Amei a sua live de hoje, me salvou, muito obrigada. Peguei um input e acho que ele está errado. Posso converter primeiro e depois editar? Olha, geralmente quando você tem um input errado, os programas que fazem essa conversão não vão conseguir fazer a conversão de uma extensão para outra. Então, para você converter um arquivo dentro do PGD Spider, por exemplo, você precisa importar o arquivo de forma correta, porque ele reconhece uma extensão dada e essa extensão precisa também ter a composição interna dos seus dados de uma maneira organizada que equivalha àquela formatação exigida pela extensão que você vai converter. Então, provavelmente não vai funcionar. Professora, boa tarde. Onde a senhora fez o seu doutorado? Gente, eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tá bom? Lá no departamento de genética, o doutorado é em genética. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você como você pode usar estratégias inteligentes para conversar com essas pessoas que são resistentes com novas análises, com novas abordagens, ou que não entendem que algumas abordagens que anteriormente eram utilizadas hoje já são não adequadas, dependendo, por exemplo, da amostragem que você tem, dependendo também do número de indivíduos, do número de localidades, do número de marcadores, e que tem algumas abordagens que o pessoal gosta de fazer aqui no Brasil, que é, digamos assim, hackzinho, entendeu? Para o programa correr mais rápido, por exemplo, o BEAST. Não adianta, vai estar errado. Então, para você argumentar com essas pessoas que têm resistência, nada melhor do que você mostrar uma evidência física. E uma evidência física não é a sua fala. Dê print nas coisas que eu sugeri para você, então respostas dos desenvolvedores do programa, artigo científico, help de programa, grifa a parte que você quer que a criatura leia e mostre isso para essa pessoa, tá bom? Hoje em dia a gente tem uma alternativa muito boa que é o Cypress e por lá você consegue rodar o seu BEAST, por exemplo, de uma forma bem tranquila, porque você consegue usar ali então a sua cota, né, a sua cota de horas para você fazer a sua análise. Eu tô citando muito o BEAST, gente, porque alguns grupos aqui no Brasil, eles geralmente eliminam as sequências repetidas do BEAST. Então, por exemplo, se você tem 5 sequências que compartilham o mesmo haplótipo,
o que essas pessoas fazem é eliminar 4 indivíduos e deixar só um indivíduo representando esse haplótipo, e isso está errado. Evidentemente, temos alguns programas como o Lamarck, como o análises no Extended Skyline Plot, que tem a partir de um limite de número de indivíduos que você coloca, não vai fazer diferença. O seu resultado só vai agregar tempo computacional. Então, os autores até falam, você pode tirar aleatoriamente os indivíduos até um número ótimo lá, que é o que eles sugerem. Se eu não me engano, não vou falar porque eu tô me confundindo qual que é o melhor número para o Lamarck. Mas tem um bom número lá para o Lamarck e para Extended Skyline Plot, mas você vai tirar essas sequências de forma aleatória. Do contrário, você vai interferir na inferência que você vai gerar nessas análises, especialmente análises de demografia. Isso é muito sensível. Então, para esse caso, é feito um sorteio, caso você acredite que você tem um número muito grande de indivíduos e que isso daí vai só ter uma sobrecarga computacional e que não vai mudar nada ali no seu resultado. Isso não é a Natácia que está falando, isso são os autores que estão falando. Então, eles colocam para a gente um número ótimo de indivíduos para que a gente possa fazer as nossas análises e que adicionando mais indivíduos provavelmente não vai mudar o resultado, mas vai ter uma sobrecarga computacional muito grande e que é desnecessária, tá bom? Gente, essa foi a nossa live de hoje. Essa foi a nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas perguntas que vocês enviam. Isso faz com que o nosso conteúdo fique muito mais interessante para você. E não se esqueça de se inscrever na Semana do DNA Filogel. O link está aqui no chat ou embaixo dos comentários. Semana que vem a gente tem mais lives, a gente tem mais perguntas e respostas para você chegar cada vez mais perto do seu domínio para analisar e interpretar os dados em genética, em filogeografia. Muito obrigada por sua presença e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau!